Meus queridos e amados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Antes de começar a tratar do assunto proposto, eu quero indicar o canal do Vinícius, lá do Rio Grande do Norte. O Vinícius é um jovem promissor, estudioso da palavra, se sente vocacionado ao ministério e já conversei algumas vezes com o Vinícius. Ele é filho do nosso irmão Everton, lá do Rio Grande do Norte. Criou um canal e precisa da força dos irmãos. Até que esse canal pegue, ele só produzirá conteúdos relacionados à cultura ali da sua região, que se chama Seridó, aquela região onde ele mora ali, no Rio Grande do Norte. Aí ele criou a TV Seridó TV com S, tá? Seridó TV 2021. Dê uma força para o Vinícius, se inscreva no canal dele lá, ok? Vamos fazer esse canal do Vinícius pegar. Muito bem. O assunto que nós vamos tratar hoje já foi tratado por mim diversas vezes. Eu tenho tratado basicamente dos mesmos temas desde o início da TV Caminho Livre. São esses os temas confrontados e que recebem muitas críticas. Quando eu recebo, já disse isso, vou repetir de novo, quando eu recebo uma crítica fundamentada, eu procuro prestar atenção aos argumentos, né? Porque a gente cresce, a gente evolui quando a gente é confrontado com críticas e observações que têm razão de ser. Você percebe que a pessoa que às vezes o critica, ela o faz na ignorância, ou então às vezes pensando que ela está de posse da verdade. É como eu fazia quando eu criticava os meus irmãos das outras denominações evangélicas, quando eu era adventista do sétimo dia. Eu pensava que eu estava com a verdade e eu raciocinava conforme a cosmovisão adventista, a mentalidade adventista, o entendimento adventista de evangelho, né? Eu tentava consertar, digamos assim, os meus irmãos com os quais eu entrava em contato, sem saber que quem precisava de conserto era eu, o estragado da história era eu, né? Às vezes eu fazia algumas críticas bem intencionadas, mas na verdade quem precisava ser criticado era eu, quem precisava ser contestado era eu, né? Muitas vezes eu não soube responder a alguns argumentos que me fizeram, né? Saía pela tangente e me sentia assim impotente e pensava comigo mesmo, alguma coisa deve estar errada, né? E realmente estava. Bom, vamos lá. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido para abrir o vídeo de hoje, em São João capítulo 15. Abra comigo a sua Bíblia. Você sabe que quando eu abro um vídeo aqui e vou tratar de algum tema, você tem que estar com a Bíblia em mãos, porque eu não tenho esses recursos de colocar caracteres na tela, nunca aprendi a fazer isso, não tenho paciência para editar vídeo, entende? Eu não tenho nenhuma ajuda de ninguém, né, que possa fazer isso por mim. Então, sou eu sozinho aqui na TV Caminho Livre, tentando lidar com todas as questões que me chegam, né? Muito bem, São João capítulo 15, eu quero que você leia o versículo 6. Eu não vou fazer uma exegese de João 15, tá? Verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É o verso 5 que eu gostaria de ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A minha ênfase está aqui, nessa afirmação de Jesus. Sem mim nada podeis fazer.
é óbvio que Jesus está falando, ele está tratando de caracterizar a vida cristã. Ele não está falando de modo natural para pessoas do mundo e não está ditando regras para as pessoas do mundo como acerca de como elas deveriam viver no mundo, de modo natural, sem nenhum compromisso com Deus. Jesus não está tratando aqui de sonhos, de esperanças. Jesus não está fazendo aqui nenhum discurso motivacional, né? Jesus não está fazendo coach, ele não está trabalhando aqui como um coach, virou moda agora, né? Tem coach para tudo, né? Existem mestres para tudo, né? Ensinando você a pensar, a falar, a se comportar, a comer, a sentar, a levantar, a andar. Tem coach para tudo nesse mundo. Jesus não está aqui se apresentando como um coach mundano, né? Tratando de coisas mundanas. Ele está tratando de vida cristã. E no que concerne à vida cristã, ele taxa, ele afirma, né, categoricamente algo para o qual muitos cristãos não prestaram atenção nas suas implicações, não pararam para captar as implicações do que ele afirma aqui. Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não fazem nada. É nessa ênfase que eu quero trabalhar esse vídeo aqui agora. É sobre este aspecto da ênfase de Jesus que eu quero trabalhar esse vídeo. Analise o seguinte: se sem Jesus nós não podemos fazer nada, vamos entender o início de tudo. Porque a vida cristã tem que começar um dia, uma hora, não é? Ela tem que se iniciar, é óbvio. A coisa mais óbvia do mundo. Talvez a coisa mais óbvia que eu tenha dito aqui, né? Nem precisava ser dita, mas nós estamos raciocinando aqui como crianças, digamos assim. Vamos raciocinar de modo simples para que todos possam entender as palavras de Jesus. Certo? Sem mim nada podeis fazer. Então como é que fica a nossa história? Sem mim, ou seja, sem Jesus, eu não posso escolher seguir a Jesus. Seguir a Jesus é algo. Sem Jesus, eu não posso decidir. Eu não posso decidir. Eu não posso escolher Deus. Eu não posso decidir ou me decidir por Deus. Não, de agora em diante, eu vou ser cristão e vou seguir a Jesus. Vou crer no Evangelho. Sem Jesus, eu não posso fazer isso. Porque a expressão nada, ela é paradoxal, porque ela é abrangente. Ela abarca todas as coisas. Ela abarca tudo. O nada tem esta aplicação abrangente. Nada é nada, como dizia o Tim Maia. Tudo é tudo e nada é nada. Nada é nada, meus irmãos. Não há como escapar desta afirmação de Jesus. Sem Ele, nós não podemos dar um passo em direção a Ele mesmo. Sem Ele, nós não podemos escolhê-lo. Sem Ele, nós não podemos nos decidir. Por que eu estou falando isso?
Por que Ezequiel Gomes e toda a teologia adventista e arminiana, né, vão dizer que o que nós cremos é algo antibíblico e diabólico, porque é como se Deus atuasse em nós de modo arbitrário, de modo violento, de modo a violentar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. É por isso que eu estou tratando de falar desse assunto hoje. Eu já tratei disso muitas vezes, mas é preciso continuar tratando disso, porque a todo instante as pessoas que estão chegando nos assacam com as mesmas críticas e observações, sem saber que nós já tratamos disso. Nós já procuramos explicar conforme a palavra e não conforme o credo de nenhuma igreja. Nós não trabalhamos aqui conforme, prestando atenção no credo de Westminster, na confissão de Westminster, embora eu concorde com quase tudo que lá esteja, com quase tudo. Eu não trabalho conforme a confissão de Heidelberg. Eu não trabalho segundo o Nisto Cremus, embora eu concorde com algumas coisas que estejam lá. Se a Bíblia autorizar, se a Bíblia disser sim, será sim. Se a Bíblia disser não, será não. Sim, sim, não, não. E pronto, e acabou. Não tem chorumela. Eu vou ficar remoendo, mas por que não é daquele jeito? Não é porque... Não é, Deus não quis assim. Então voltemos ao sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Não adianta você tentar distorcer aqui a palavra de Deus, não, mas não é bem assim do jeito que você está falando, não é assim não, porque senão você se torna bonequinho na mão de Deus. O arminiano não consegue entender que Deus é Deus e só Ele tem o poder, a aptidão santa, né, o poder santo, a capacidade santa de trabalhar conosco no sentido de fazer com que não predomine a nossa má vontade, com a qual todos nós nascemos e viemos ao mundo. Deus tem esse poder de trabalhar conosco, trabalhando com o nosso íntimo, com o nosso coração, com a nossa mente. Deus tem esse poder, a Bíblia está repleta de exemplos onde Deus está trabalhando com o coração das pessoas com o intuito de realizar um propósito santo. Você percebe que na vida de Faraó, quando Deus chama Moisés, o escolhe para liderar o seu povo na saída ali da escravidão egípcia, ele afirma para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Você percebe que quando a gente trata dessa questão, especificamente de Deus falando que vai endurecer, a teologia arminiana ela vai se utilizar de alguns recursos, especialmente linguísticos, para tentar desvirtuar o verdadeiro sentido daquilo que está escrito, especialmente acerca disso. Deus afirma que vai endurecer o coração de Faraó. Mas na verdade, veja só, o Faraó, em relação ao Deus Criador, ao Deus do universo, ao Deus de Israel, ele nasce já com o coração endurecido. Ele nasce numa condição de condenado, né? Ele nasce numa condição de morte espiritual, ou seja, ele não existe para Deus, espiritualmente falando. Então ele nasce com o coração já endurecido em relação ao Deus de Israel. Deus não precisaria endurecer o coração de Faraó, porque ele já nasceu com o coração endurecido. Bom, então se não é assim, como é que é? Inclusive eu já tratei desse tema várias vezes. Se não é assim, como é que é então? Ora, quando Deus diz que vai endurecer o coração dele, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não vou permitir que ao realizar os sinais e maravilhas que eu vou realizar lá no Egito, que o coração de Faraó se volte para mim. É interessante isso. É muito interessante isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, porque
essa é uma questão muito profunda, embora eu já tenha tratado sobre ela várias vezes, sempre fica algo por falar, né? Sempre. Em Êxodo 4:21, está dito o seguinte: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Está vendo? Essa é a primeira manifestação de Deus para Moisés, afirmando que ele endureceria o coração de Faraó. Tem um texto aqui em Êxodo, não sei se eu encontro aqui nessa minha Bíblia aqui, revista atualizada. É um texto onde está revelada a razão pela qual Deus ele prometeu endurecer o coração de Faraó. Deixa eu pegar a outra Bíblia aqui, a Nova Almeida atualizada. Eu vou mostrar esse texto para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esse texto, eu não tinha planejado ler esse texto aqui. Achei aqui. É por isso que eu estou encontrando uma certa dificuldade aqui. Às vezes eu marco de um jeito numa Bíblia, marco de outro jeito na outra Bíblia. Êxodo 7, versículo 3, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então veja, no verso 3, Deus está dizendo, olha, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então por que Deus tratou de não permitir que o Faraó se sensibilizasse diante dos sinais, dos grandes sinais e maravilhas que esse Deus de Israel faria, de modo real, de modo factual? Não eram truques como os mágicos egípcios realizavam. O Faraó sabia disso, que o que os mágicos egípcios, os feiticeiros egípcios, né, realizavam eram truques, era magia. Mas a intenção de Deus era realizar múltiplos sinais, múltiplos milagres, múltiplas maravilhas na terra do Egito, para que não permanecesse nenhum tipo de dúvida quanto à real existência do Deus, do povo de Israel, que é o verdadeiro Deus, o único Deus. Por isso Deus queria fazer muitos sinais e maravilhas ali na terra do Egito. E para isso o que ele fez? Ele simplesmente trancou o coração do Faraó no sentido de não deixar ele crer. Isso para a mente arminiana é algo diabólico que eu estou falando agora, né? Como? Como Deus poderia fazer isso, se Deus quer que Deus deseja que todos sejam salvos? Pois é, mas aí é que está. No caso aqui de Faraó, esse caso de Faraó, ele é reafirmado em Paulo, né? Paulo deixa claro, eu já li isso várias vezes, que o propósito de Deus ter trazido Faraó à existência não era salvá-lo, não era dar oportunidade de salvação para ele, como afirmam os arminianos. O grande propósito de Deus ao trazer Faraó, estamos analisando aqui o caso específico do Êxodo, era fazer com que através de Faraó o nome de Deus pudesse ser glorificado, pudesse ser reconhecido, a glória de Deus pudesse ser reconhecida. O Deus de Israel, que é o único Deus, o Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor de todo o universo, pudesse ser reconhecido como na realidade ele é Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro.
Por isso Deus queria fazer múltiplos milagres. Porque Deus sabia o seguinte, olha, Moisés, eu estou parafraseando aqui, evidentemente. Estou trabalhando com aquilo que a Bíblia me permite trabalhar. Eu posso até ver Deus dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu vou ter que endurecer o coração de Faraó, porque se eu realizar no meu primeiro milagre que eu realizar, Faraó vai perceber que isso não é mágica, isso é real, isso é factual. E o coração dele poderá se voltar para mim. Ele poderá se sensibilizar diante disso, voltando para mim. Com isso eu não terei condições de demonstrar, né, todo o meu poder, toda a minha glória. E de deixar claro e inequívoco, ou clara e inequívoca, a ideia de que eu verdadeiramente existo, Moisés, para esse povo ímpio, esse povo idólatra. Eu quero que esse povo reconheça quem eu sou. Saibam que eu existo de verdade. Eu sou algo real, eu não sou apenas imaginação criativa de magos e feiticeiros, ou de religiosos egípcios, os mais diversos. Ou seja, então Deus queria se revelar para o povo egípcio, aquele povo ímpio. Óbvio que também para o seu povo que estava ali escravo, há mais de 400 anos, tinham perdido o contato com Deus de Israel, tinham assimilado os hábitos e a cultura egípcia, a espiritualidade egípcia, a cosmovisão egípcia, já tinham assimilado tudo isso. Deus precisava então fazer múltiplos, como a palavra de Deus diz aqui, ó, não sou eu que estou tergiversando, não sou eu que estou diminuindo ou aumentando nada. Êxodo 7, verso 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus tinha essa intenção, é por isso que, quando ele faz o milagre, Faraó parece que ele reconhece que aquele milagre é algo fantástico, e é algo extraordinário, que só poderia ter vindo de um Deus verdadeiro mesmo. E aí ele começa a né? Aí depois ele volta atrás. Olha, o que é isso? Senão a intervenção de Deus no coração, do coração de Faraó, não permitindo que ele creia, não permitindo que ele se converta. Porque é assim, a palavra de Deus é poderosa, os sinais e maravilhas de Deus são poderosos. Deus não tinha intenção de salvar o Faraó. Quando eu falo isso, os cabelos dos arminianos, especialmente dos adventistas, ficam arrepiados. Mas aí, para consolidar essa minha afirmação, eu me volto para Romanos capítulo 9, vocês vão ler comigo, a partir do verso 16, que diz assim, assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ele diz aqui no versos 14 e 15 o seguinte, depois de falar que a eleição da graça tem que prevalecer, ele diz aqui, olha, 14 e 15, vamos ler a partir do 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Isso aqui não é palavra de um ser impotente, de um ser humano, isso aqui é palavra do próprio Deus. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Paulo está reafirmando o entendimento que Moisés nos passou, nos transmitiu no livro do Êxodo. Aí ele diz, assim pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha, foi para isto que eu trouxe você à existência, diz Deus a Faraó. E Paulo está reafirmando o entendimento que Moisés nos passou no livro do Êxodo. Vejam que a harmonia entre Moisés e Paulo, não há dicotomia, não há tensão, não há conflito, há harmonia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Foi com o propósito de anunciar não só para o povo egípcio, bem como para nós hoje que lemos a Bíblia, para todos os povos que têm acesso à palavra de Deus, para revelar a glória de Deus, o poder de Deus. Deus é real, Deus é verdadeiro, e é único, o único Deus. Foi com esse propósito que Deus levantou o Faraó, a Bíblia está dizendo, não foi com o propósito de salvá-lo. E aí você vai dizer o quê? Que Deus é injusto, como diz Paulo aqui no verso 14?
Não, se for assim mesmo, do jeito que vocês reformados ou calvinistas estão pregando, Deus seria injusto. Como o senhor Ezequiel Gomes gosta de fazer no seu livrinho xixelento, chamado O Maior Discurso Calvinista de Cristo. Vocês estão, como é que ele diz? Eu esqueci a expressão exata que ele utiliza. Dessa forma, o caráter de Deus é negado, é vilipendiado, é algo nesse sentido. É como se nós, reformados, né, como se nós, calvinistas, estivéssemos manchando, denegrindo o caráter santo de Deus. Vocês estão vendo uma prova aqui, eu só estou dando uma prova de que Deus, Ele tem o poder de trabalhar com a nossa mente, com a mente do ser humano, da forma como Ele quer. Da forma como Ele quer. E olha, leiam comigo Daniel 4, verso 35. Leiam comigo, Daniel 4, 35. Diz assim: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir isso aqui especialmente para o senhor Ezequiel Gomes e para todos que, como ele, pensam. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Estou falando bem baixinho, que é para mostrar para vocês que eu não estou tentando fazer nenhum tipo de mágica, malabarismo, ou pirotecnia, ou acrobacia com a palavra de Deus. Deus é o Altíssimo. Ele faz o que quer, o que Ele quiser com os moradores da terra, com o exército do céu. São os anjos. Ele faz o que Ele quer. Faz o que Ele quer. Não adianta você se sentir aí ofendido pelo fato de nós estarmos mostrando algo na Bíblia que é real. A Bíblia vai dizer, olha, Faraó não foi, ele não veio ao mundo não, é porque a vida pertence a Deus. Então quem trouxe Faraó ao mundo? Deus. Deus trouxe Faraó ao mundo. Faraó não veio ao mundo para que Deus pudesse lhe dar depois oportunidade de salvá-lo, de redimi-lo. Não. Faraó já veio com um propósito pré-determinado por Deus ao mundo. Ele veio ao mundo com esse propósito pré-determinado por Deus, já, como diz o nome, pré-determinado, como diz a expressão. Já com tudo, né, com o seu papel pronto e preparado. Está aqui o seu papel, Faraó, que você vai desempenhar. Agora, eu quero dizer outra coisa. Faraó agiu contra a sua vontade. Deus violentou a vontade de Faraó. Foi isso que aconteceu. Deus, de modo arbitrário, tirou a livre agência do Faraó. Não é livre-arbítrio, é livre agência. O que significa isso? O Faraó tinha a capacidade, como todos nós temos, de fazer escolhas, de tomar decisões. Isso não é livre-arbítrio, já falamos isso aqui milhares de vezes. Isso é livre agência. O humano é um ser agente, o homem é um ser agente. Quem nos deu essa capacidade de sermos agentes? Deus. Agora, o fato de nós sermos agentes não significa que nós somos autônomos. Ou seja, podemos agir independente de Deus. Não somos lei para nós mesmos. Não nos governamos a nós mesmos. Somos livres, temos a nossa livre agência, a capacidade de agir livremente, a nossa vontade é livre, né? Dentro de uma certa dimensão, dentro de um contexto, a nossa vontade é livre. No entanto, isso não nos torna autônomos em relação a Deus. Não há ser humano autônomo, nenhum ser humano é autônomo em relação a Deus. O que significa isso? Significa que nenhum ser humano pode dar um passo sequer, pode abrir a boca, ou um pulsar do coração, se Deus não estiver por trás disto. Deus, veja, isso que eu estou falando faz parte do contexto providencial de Deus. A providência divina é, sem dúvida nenhuma, a doutrina mais profunda
da Bíblia, porque dentro da providência, da doutrina da providência, há outras doutrinas tão profundas quanto ela. A doutrina da redenção está inserida dentro do contexto da providência divina. Providência divina, ela age no sentido de fazer com que os propósitos santos de Deus se estabeleçam, se concretizem, se realizem, se atualizem na terra. Então, quando Deus age do modo como ele age em Faraó, dizendo o seguinte: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, isso não quer dizer que Faraó passou a ser um bonequinho nas mãos de Deus. Porque os arminianos têm essa ideia: não, se Deus trabalhar com o meu coração, com a minha mente, logo eu serei um bonequinho, uma marionete, então não terei livre-arbítrio. Eles ficam muito preocupados com essa questão de livre-arbítrio, né? O Ezequiel Gomes, inclusive, gosta de falar no livro dele o seguinte: não, lá em João 6 não tem nada dizendo que a doutrina da depravação total está ali afirmada, a eleição incondicional. O texto de João 6 não diz nada sobre eleição incondicional, o texto de João 6 não diz nada sobre expiação limitada, o texto de João 6 não diz nada sobre graça irresistível, o texto de João 6 não diz nada sobre perseverança dos santos. É óbvio que não diz explicitamente, não expressa explicitamente esses termos que foram criados por nós, seres humanos, com base na doutrina explicitada na Bíblia. É lógico que não há. Assim como não há a expressão livre-arbítrio, Ezequiel. Não há ali em João 6 a expressão livre-arbítrio. Não há a expressão graça preveniente em João 6 também. Não, Ezequiel? Se você afirma que não há as expressões ipsis literis de depravação total, de eleição incondicional, de expiação limitada, de graça irresistível nem perseverança dos santos, tampouco há expressão ipsis literis de livre-arbítrio, graça preveniente, que é o que vocês afirmam, não é? Não há nada disso. Mas isso é um raciocínio, isso é um argumento tão infantil que eu fico preocupado. E sai da boca de um mestre em teologia como é o Ezequiel, eu fico preocupado. Aí, Ezequiel, é o seguinte, meu brother, eu já cansei de me estressar com você, então é o seguinte: o Senhor te repreenda, que o Senhor te dê luz, que o Senhor te dê sabedoria, para que você possa raciocinar conforme a palavra e não conforme o nisto cremos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Humanamente falando, eu sei que isso é impossível, tá? Só existe um ser nesse mundo que poderá trazer o Ezequiel à luz, à sanidade espiritual, mental, emocional, psicológica: Deus. Então, nós temos, voltando ao nosso tema, meus irmãos, quando Deus trabalha com a nossa mente, Ele não nos violenta. Quantas vezes eu já disse isso? Ele não trabalha de modo arbitrário. Ele trabalha, evidentemente, de modo soberano conosco, com o intuito de realizar os seus propósitos em nós. Sim, sem, no entanto, nos tornarmos suas marionetezinhas. Toda vez que Deus age em nós, né? E nós vamos ver isso agora, vou mostrar para vocês. Só que eu tinha que fazer esse preâmbulo grande, né? Essa introdução enorme, para fazer vocês entenderem o que eu vou dizer agora segundo a palavra de Deus, com base na ênfase que eu dei naquela afirmação de Jesus no verso 5 de João 15. Olha, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Sou eu que estou dizendo isso? É algum teólogo calvinista que está dizendo isso? Não! É o próprio Cristo, através do escritor, através do evangelista João. É Jesus que está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Nada é nada. Como diria o filósofo Tim Maia, nada é nada. Não tentem distorcer a palavra, não tentem acrescentar ou retirar algo da palavra. Aceitem a palavra como ela é, procurando entender os propósitos de Deus, procurando entender quem é Deus, o que Ele é e o que nós somos diante dEle, em relação a Ele, inclusive. Deus não nos torna marionetes quando Ele chega até nós com o propósito de nos salvar. Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar de modo a nos convencer. Há alguma ideia de violência inserida na acepção do termo convencer ou convencimento? Há alguma ideia de violência? Há alguma ideia de arbitrariedade? Há algum indício de que Deus, quando procura nos convencer,
e a tarefa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele age de modo violento. Persuasão é a intervenção divina de Deus em nossa mente, em nosso coração, sem fazer de nós bonecos, sem nos tornarmos marionetes nas suas mãos. Sem isso. Outra coisa que eu abro um parêntese para dizer aqui. Deus predestinou para a salvação. Agora, aqueles que se perderão se perderão não porque Deus os predestinou para a perdição, se perderão porque nasceram condenados por conta do pecado de Adão, e Deus passou por cima disso, Deus não agiu na vida desses, se perderão por sua própria conta e responsabilidade, afinal de contas, porque todos esses que se perderão praticaram atos pecaminosos. Os bebês não, os bebês que morreram em tenra idade, sem terem ainda alcançado uma maturidade de saber o que é certo e o que é errado, morrem. Inclusive a morte de bebês é uma das consequências do pecado de Adão. O bebezinho morre por conta disso. Porque Adão pecou lá no Éden, e por pecar lá no Éden, trouxe condenação para toda a raça humana. Ou seja, veja bem, o que pesa sobre todo ser humano que vem a esse mundo é morte eterna. Portanto, não há nenhum jeito de escapar disso por nós mesmos. Isso Arminiano nunca entendeu, jamais vai entender. Deus predestinou muitos para a salvação. Porque se ele não faz isso, né, lá na eternidade ainda, não haveria salvação de ninguém. Sem eleição, não há graça, sem a graça não há salvação. Para haver graça, para haver salvação, tem que ter havido eleição. Por que tem que ter havido eleição? Porque todos nós fomos condenados. Toda a raça fora condenada. Então, voltando à questão da marionete. Deus, quando age em nós com o intuito de salvar-nos, ou com o intuito de fazer cumprir os seus propósitos, santos propósitos, que para nós, muitos deles, nos parecem estranhos, nos parecem até injustos, ele não nos torna marionetes ou bonequinhos em suas mãos. Deus não é um Deus caprichoso, né, que gosta de brincar com os nossos sentimentos. Deus é um Deus sério, justo. Amor, sim. Mas ele não ama a todos do mesmo modo. E nisso também o arminiano, os cabelos deles se arrepiam quando eu afirmo isso. Deus não ama a todos do mesmo modo. Ama a todos? Ama, mas não ama a todos do mesmo modo. Deus distribui bênçãos, mas não distribui bênçãos do mesmo modo para todos, indistintamente ou igualmente. Vocês estão entendendo? Embora ele ame a todos, ele não ama a todos de modo igual. Como é que ele poderia amar de modo igual um Stalin, um Hitler, um Pol Pot, um Idi Amin Dada, um Fidel Castro? Como é que ele poderia amar do mesmo modo essas figuras como ele ama um filho seu verdadeiro, que o segue, que deu e muitos desses que deram a sua vida por Deus, por ele mesmo, pelo seu evangelho? Como é que ele poderia amar do mesmo modo? Isso sim seria injusto da parte de Deus. O fato de Deus ser amor não significa que ele ama a todos do mesmo modo. Tá, eu tô acabando de mostrar aqui o seguinte, olha, e uma prova disso. Faraó é uma prova disso. Existem outras tantas, milhares, na palavra de Deus. Mas Faraó é um exemplo do que eu estou dizendo. Deus trouxe Faraó à existência, sim, mas para que Faraó cumprisse um propósito santo. Não foi com o intuito de dar oportunidade de vida eterna a ele. É isso que a Bíblia diz. E olha, parem de fazer birra com a palavra de Deus, parem de tentar distorcer o sentido da palavra de Deus. Os teólogos arminianos, especialmente os adventistas, gostam muito de fazer isso, distorcer o que a palavra de Deus diz. Olha, não é bem assim, isso aí é um hebraísmo, isso aí é uma expressão idiomática hebraica, isso aí é hebraísmo, né? Isso é uma expressão idiomática da língua hebraica. Você tem que entender que Deus permitiu, ele não fez, ele não agiu de modo decretivo, proposital, pré-determinado a fazer tal coisa. Ele simplesmente deixou que as coisas acontecessem. Ele permitiu que Faraó agisse de conformidade com o seu coração? Sim, ele permitiu.
que Faraó agisse de conformidade com seu coração ímpio, com seu coração mau, né, idólatra. Permitiu que ele agisse. Mas ao permitir que ele agisse assim, né, ele cumpriu os seus santos propósitos com relação a Faraó. E teve que não permitir que Faraó se sensibilizasse com os sinais que ele multiplicaria, que ele faria multiplicar sinais e maravilhas ali no Egito. E foi isso que aconteceu. Nós temos relatos de Deus dizendo que endureceria o coração de Faraó, no sentido de não permiti-lo se converter, porque para se perder, ele já tinha o coração endurecido em relação a Deus. Deus não precisava fazer absolutamente nada para Faraó se perder. Faraó já nasceu perdido, já nasceu condenado. Faraó já nasceu condenadíssimo. Deus não precisava fazer nada para condená-lo. O que Deus fez ao endurecer o seu coração foi não permitir que ele se convertesse. Aqui no Êxodo 10 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então Deus afirma aqui, eu endurecerei o coração de Faraó. Depois de tudo, depois que Deus multiplicou os seus milagres, fez tudo o que ele queria, aí Deus disse para Moisés: olha, eu endureci o coração de Faraó. No sentido de fazer o quê? Não permitir que ele cresça. Porque, já pensou? Se Deus se manifesta aqui para um ateu, com base em sinais e milagres, né? A probabilidade de um ateu se converter seria enorme, seria grande. Aí cabe uma reflexãozinha em relação a João 6, que nós vamos estudar esse capítulo. O fato de Ezequiel ter me desafiado a objetá-lo em João 6 foi bom por um lado, porque, como eu disse, né, num dos vídeos que eu gravei anteriormente, isso tem me permitido me deter em João 6 de um modo mais profundo, tá? De tentar captar aquilo que, numa análise superficial do texto, você não consegue captar, né? E você capta muitos nuances, aspectos e prismas que você não havia ainda captado no texto e que só servem para confirmar tudo aquilo que você vê ali na superfície textual. É maravilhoso isso. Estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Voltemos ao nosso tema. Sem mim nada podeis fazer. Tá bom. Eu posso crer sem Jesus? Eu posso crer sem Jesus? O arminiano vai dizer que sim. O arminiano vai inserir aqui no contexto dessa discussão uma ideia chamada graça preveniente. Eu não vou tratar disso hoje aqui. Já falei sobre graça preveniente. Graça preveniente é aquela graça que, segundo a teologia adventista, a teologia arminiana de um modo geral, procura incutir em todos, hein? Ela visita todos, todo ser humano da face da terra. Ela tem que visitar todo ser humano da face da terra, oferecendo-lhe o quê? O desejo e as condições para que se arrependam e creiam em Deus e se convertam. A graça preveniente tem esse propósito, de visitar todo ser humano da face da terra, né, oferecendo-lhes o desejo de crer em Deus, de se arrepender dos seus pecados e crer em Deus, e se converter. O desejo, porque o que falta ao ser humano? Justamente o desejo de buscar a Deus. Não é isso que nós falamos? Só que nós tratamos desse assunto de outro modo, não com esse negócio de graça preveniente. Graça preveniente. Ela incute o desejo. Só que tem um detalhe. Ela não cumpre a função para a qual ela foi criada, a graça preveniente. Por quê? Porque nem todos desejam receber o desejo de se converter a Deus, de se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Mas espera lá, a graça preveniente ela não vem com o desejo? Está aqui o desejo de você crer em Deus. Eu vou incutir em você o desejo. Aí você diz: não, mas eu não desejo o desejo. Aí ela vai embora. Meu Deus do céu. Não, eu tenho que rir, meus irmãos. Com muito respeito, porque isso parece piada. Parece piada daqueles desenhos animados. Está aqui o desejo de você se arrepender e crer em Deus. Não, mas eu não desejo isso. Não, mas aqui o desejo. Não, mas eu não desejo isso. Ah, então eu vou embora.
Se o desejo é ofertado justamente porque nós não temos esse desejo, qual é o papel da graça preveniente então? Qual é a função dela? Para que ela serve? Entendem? Vocês estão observando a birutice disso, a patetice disso, a idiotice disso, toda a mediocridade dessa ideia idiota, imbecilóide. Mas então como é que Deus faz? Olha, a Bíblia já mostramos isso, é um trabalho invisível do Espírito Santo. É de convencer, é de persuadir. E esse trabalho, como escrito ali em João 16, versículos 7 e 8, esse trabalho, ele não é perceptível ao olho humano. É o Espírito Santo que vem e trabalha com esse que ele vai convencer, ele vai persuadir. Deus persuade, persuadido nós ficamos. Quando Deus nos convence, quando Deus nos persuade, a gente consegue ouvir a voz dele nos persuadindo, nos convencendo, o que acontece? Deus nos dá o quê? Deus nos dá o dom da fé. Fé, gente, é dom de Deus. A teologia arminiana vai dizer que não. Fé não é dom de Deus coisíssima nenhuma. E para afirmar tal coisa, eles vão fazer o quê? Um malabarismo, vão distorcer a palavra de Deus para dizer tal coisa. Não, fé não é dom de Deus, não. Fé é com você. Deus faz a obra e quem crê ou não crê é você. A responsabilidade de crer é sua. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, inclusive crer, que é a principal ação. O crer procede da nossa mente, sim. Olha só como isso é paradoxal. Parece até que eu estou me contradizendo, né? Mas não é, presta atenção. Vamos lá. Vamos para a palavra. Primeiro a palavra disse que sem mim nada podeis fazer. Vamos abrir então, mostrar para vocês 1 Coríntios capítulo 12, abram comigo aí. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler um trecho, uma perícope, para que você possa internalizar, introjetar as verdades bíblicas que são aqui ditas. Leiam comigo, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja, a respeito dos dons espirituais. Nós vamos entender isso aqui agora. Nós vamos saber quais são os dons espirituais. Dom é um presente. Se é dom, se Deus tem que me dar algo, é porque... É simples, até uma criança vai entender isso. Se Deus tem que me dar algo, é porque eu não tenho aquilo que Ele precisa me dar. Vocês estão entendendo? Parece até coisa... Parece até que eu estou ensinando, ou que eu estou falando, que eu estou pregando para criancinhas, né? Mas de vez em quando a gente tem que fazer esse tipo de raciocínio infantil para a gente poder entender a palavra de Deus com toda a sua força. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha, quando vocês eram gentios, vocês não criam no Deus verdadeiro, vocês estavam sem o contato com Deus verdadeiro, vocês não possuíam nenhuma capacidade para seguir a Deus, né? O que acontecia? Vocês eram guiados pelos ídolos, criados por Satanás, vocês eram guiados por essa cosmovisão mundana, né? Vocês não eram direcionados para Deus naturalmente. Olha, isso aqui está claro aqui, meus irmãos. Olha o verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode excomungar Jesus, amaldiçoar Jesus, blasfemar acerca de Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode fazer isso. É impossível. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, até para afirmar o senhorio de Cristo. Isso aqui é verdadeiro. Paulo não está tratando de hipóteses aqui, não.
Para alguém afirmar de modo real, verdadeiro, o senhorio de Cristo, ele não pode fazer isso senão pelo Espírito de Deus. Vocês estão vendo que isso aqui está de conformidade com a ênfase que Jesus deu àquela oração, aquela frase, sem mim nada podeis fazer. Vocês estão vendo que está tudo aqui conectado, está ligado aqui? Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem dizer o seguinte, olha, o Senhor Jesus é Deus, eu creio nele, eu aceito o seu senhorio sobre mim. Não. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Opa. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha só a presença da Trindade aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Espírito, Senhor, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida, vejam só, não sou eu que manipulo o Espírito. Às vezes, quando a gente assiste a um determinado culto pentecostal, nós temos a impressão de que somos nós que manipulamos o Espírito Santo. Muita gente tem a impressão de que é ele que determina o que o Espírito Santo irá fazer ou não irá fazer. Às vezes a gente sai de um culto pentecostal com essa ideia de que quem determina o que o Espírito Santo vai fazer somos nós. A Bíblia está dizendo o seguinte, a manifestação do Espírito é concedida, é uma concessão a cada um visando um fim proveitoso. Não é só para fazer barulho, não é só para fazer o quê? Demonstrações de poder humano. Não é só para fazer teatro, porque o que a gente vê muito em muitas igrejas é teatro, é puro teatro, é pura performance religiosa, externa, teatral. Verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, sempre mediante o Espírito. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro do mesmo Espírito, a fé. Vejam, verso 9 está deixando claro aqui uma coisa. Que o versículo 9 de 1 Coríntios 12 está deixando claro, meus queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, que estão me assistindo agora, com ódio, com ira nos vossos corações. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, em 1 Coríntios 12, verso 9? Que a fé é uma concessão, é um dom espiritual, procedente do Deus Espírito Santo. Por que procedente do Deus Espírito Santo? Por quê? Porque é Ele que faz o que conosco? Nos convence, nos persuade. Estou falando bem baixinho para que você reflita sobre isso. A conectividade, a harmonia que há na palavra de Deus, quando você procura estudá-la, sem nenhum empecilho, sem nenhum nisto cremos no caminho, sem nenhuma confissão de Westminster no caminho, sem nenhuma confissão de Heidelberg no caminho, sem nenhuma confissão helvética no caminho, sem nenhum credo católico no caminho, nada, sem nada. Quando você procura entender o que a palavra diz, claramente, livremente, está aqui, abra as páginas da palavra de Deus, das Santas Escrituras, e receba o que Deus está revelando para você agora, meu irmão, em nome de Jesus. A Bíblia está falando que fé não vem de nós, fé é um dom espiritual, é uma virtude espiritual, procede de Deus, não vem de mim. Paulo, depois lá em Efésios, vai reafirmar isso. E dia desse eu estava assistindo um debate, já faz um tempinho, entre o pastor falastrão Carlos Vailate e um outro pastor lá que eu não me lembro o nome. E o Vailate, com aquele negócio de saber tudo de grego, é o cara que mais entende de grego na face da terra, ele sabe mais de grego do que os próprios gregos.
Se Vailate, se houvesse a possibilidade de ressuscitar alguns gregos da época bíblica e trazê-los para cá, Vailate seria professor de grego para eles. Porque vai entender de grego assim lá na Grécia, ou então lá na China. É impressionante o que ele faz com a Bíblia e com a língua grega. O Carlos Vailate, ele tem o disparate de afirmar, distorcendo o sentido do grego, inclusive, que fé não é dom. Aí ele vai trabalhar, ele vai fazer um malabarismo absurdamente falacioso com base em Efésios 2, de 8 a 10. Mas a palavra de Deus está deixando o seguinte. Primeiro o seguinte, olha. Sem mim, você não pode fazer nada. É João reverberando as palavras de Cristo. Vocês não podem fazer nada. Crer. Quando eu creio, eu estou fazendo alguma coisa. Agora, quando eu creio, isso procede de onde? Aí é que está o segredo aqui agora, veja. Senão eu vou me contradizer. Porque o senhor Ezequiel Gomes é mestre em fazer eu me contradizer, né? Quando, na verdade, ele é o contraditório mor. Ele é a encarnação da contradição. É a própria encarnação da contradição. Quem se contradiz é ele, coitado. Eu vou mostrar para vocês em vários momentos como ele se contradiz em relação à palavra de Deus. Como ele confronta e como ele afirma coisas completamente antibíblicas e malucas. E querendo atribuir essa maluquice a nós, calvinistas reformados. Então vamos voltar ao tema. Quando eu creio, veja... Antes de seguir aqui com Coríntios, é bom eu abrir aqui em Romanos capítulo 10 e mostrar um negócio para vocês. Para que vocês entendam onde eu quero chegar. Para que não haja confusão. Para que depois o senhor Ezequiel Gomes não venha aqui fazer a edição com os meus vídeos, né, e dizer que eu sou contraditório, que eu me contradigo sozinho. Não, eu me contradigo em grupo, Ezequiel. Eu trago aqui um grupo de pessoas junto com ele e eu me contradigo. Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. Olha aqui. Vamos ler Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1 para contextualizar, tá bom? Para contextualizar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando a respeito dos seus patrícios, dos judeus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não. De todo aquele que crê. Continuando. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, e onde? Onde? No teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o verso 10. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça. Mas por que eu, com o coração, o cardio aqui, a palavra cardio, para coração, que é a palavra grega para coração,
ela tem o sentido de nos direcionar para a mente, para nous. Nous. A dianoia. O coração tem esse sentido. Aponta-nos para algo, para uma ação mental, intelectual. O ato de crer procede então de onde, segundo a Bíblia? Procede da nossa mente, do nosso coração. Só que, para eu crer, você crer, com a sua mente, com o seu coração, tem que ter havido o que antes? A palavra. A palavra o quê? A palavra da fé. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, para eu crer, a palavra de Deus tem que se manifestar. É por isso que aqui no verso 17 do mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, para eu crer, olha só, para eu crer, para você crer, o crer é uma ação humana, sim. Só que para essa ação humana existir, para que essa ação humana se concretize, se realize, se atualize em mim e em você, é necessário o que antes disso? É necessário que a palavra venha. A fé vem. Vocês estão entendendo isso? Já falei muito sobre isso. A fé vem. A fé não vai como se ela procedesse de mim. Não, ela vem. Vem através do quê? Da palavra desse Deus maravilhoso que chega até mim. E quando essa palavra eficaz, né, entra em mim, ela me traz a vida. E aí eu posso então o quê? Eu já falei muito sobre isso. Ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus. Deus então me incute o quê? Fé. Que é um dom, é uma virtude divina. E porque Deus me oferece o dom da fé que me chega com a sua palavra, aí eu creio, aí você crê. Você percebe que não há violência nisso? Você percebe que não há arbitrariedade nenhuma da parte de Deus ao dizer isso? Não é preciso esse negócio de graça preveniente que vem te oferecer o desejo para você se converter, mas que, no entanto, se você disser não para o desejo, o desejo vai embora. Ou seja, você não tem justamente aquilo que a graça preveniente está te oferecendo, e aí você diz não para a graça preveniente, porque você não tem o desejo que ela... E ela está trazendo o que você justamente não tem, mas você recusa o desejo, então ela vai embora. Oh, meu Deus do céu, Jesus, misericórdia, Senhor. Então vejam, meus irmãos, o ato de crer, esse ato mental de crer, é meu e é seu, sim. Só que ele provém da fé, e fé é dom, é palavra de Deus. A fé vem com a palavra de Deus, que me alcança porque Deus quis que ela me alcançasse. E aí que o Espírito Santo faz esse trabalho de convencimento, de persuasão. Não tem nada de arbitrário, não tem nada de violento. E aí eu creio. Mas vocês percebem então que a fé, segundo Paulo, eu não terminei de ler a perícope toda, mas tudo bem, ficamos até no versículo 9 de 1 Coríntios 12, que é o ponto alto daquilo que eu pretendia afirmar e estou afirmando aqui nesse vídeo. Fé é um dom, é uma concessão de Deus por meio do Espírito Santo. Fé não é produto humano, já disse isso várias vezes aqui. Né? E para acabar de arrematar tudo, olha só o que Paulo diz em Efésios, contrariando o falastrão Carlos Vailate, que é professor de grego para grego. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês percebem que o verso 10 aqui, que diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, as boas obras aqui, no verso 10, são o resultado da graça que opera em nós, inclusive nos transmitindo o quê? A fé, o dom da fé. Aí o falastrão vai lá e vai dizer o seguinte aqui, ó: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Ele vai, não, Paulo não está se referindo à fé, ele está falando da graça. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está falando que o que não vem de nós é a graça, porque a fé vem de nós. Ora, se a fé vem de nós, Paulo estaria se contradizendo aqui. Paulo estaria se contradizendo. Porque ele está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a fé fosse proveniente de nós, fé, o ato de crer, seria o quê? Uma obra. Sem mim, nada podeis fazer. Quando eu faço algo, eu estou obrando algo. Certo? Estou praticando algo, estou realizando algo, estou concretizando algo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas e se eu, por mim mesmo, posso produzir fé? Então, eu tenho que considerar a fé como obra humana, obra. E Paulo está dizendo, deixando bem claro aqui o seguinte, olha, não de obras, a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A graça, veja bem, graça de Deus, todo mundo sabe, como o próprio termo a expressão já diz, a graça provém de Deus. Graça é um negócio de Deus. Graça é uma invenção de Deus, que quer dizer o quê? Favor imerecido. Essa graça de Deus nos alcança, que é o que Paulo está dizendo aqui, por meio da fé, tendo como intermediária a fé. E aí, acerca da fé, ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Porque se a fé viesse de mim, Paulo estaria se contradizendo. Se a fé viesse de você, Paulo estaria se contradizendo. A virtude da fé, o dom da fé. Fé é um dom, diz Paulo em Coríntios. Se Paulo está deixando claro aqui que fé é obra humana, Paulo está se contradizendo. Paulo está em contraposição a ele mesmo. Paulo está digladiando-se com Paulo, o que é ridículo. Fé é um dom, é a virtude da fé que me capacita a crer em Jesus. Com o coração se crê para a justiça. Ou seja, mas por que meu coração crê? Por que a minha mente creu? Por que a sua mente creu? Porque a palavra de Deus chegou até você te dando fé. Te trouxe a vida, te trouxe o arrependimento, te deu fé. Para que através dessa virtude santa, proveniente de Deus, concessão do Espírito Santo de Deus, você pudesse crer. O ato de crer não procede de livre-arbítrio. Não procede de livre-arbítrio. Eu estou falando com a presunção de que possivelmente pudesse existir o livre-arbítrio. Se houvesse livre-arbítrio, fé não provém de livre-arbítrio humano. Fé é dom de Deus. E é através do dom da fé que eu creio, que você crê. Portanto, o crer é produto da fé que é dom de Deus. Não há mérito em crer, ainda que o crer proceda do meu coração. Por quê? Porque para crer,
foi necessário Deus me dotar com a fé que vem. Entendem? É um negócio muito melindroso, mas que nós precisamos prestar atenção nisso, porque é palavra de Deus dizendo. Então, quando eu creio, o crer vem de mim, vem de você, mas eu só creio porque antes Deus me deu fé. E se Deus me deu fé, se Deus veio até mim e me deu fé, e não deu fé para o outro, porque o outro não creu, eu tenho que entender isso de que modo? Eu tenho que entender isso de que modo? É óbvio que isto parte da vontade de Deus, inclusive da vontade permissiva de Deus, que é vontade sim. Nós já falamos muito sobre a questão da vontade de Deus aqui. Os aspectos, as nuances, os prismas da vontade de Deus. São vários. E exemplificado também na questão de Faraó, como eu deixei claro aqui no início da nossa fala. Faraó é um exemplo disso. Faraó é um exemplo de pessoa que foi trazida à existência pela providência divina. Deus trouxe Faraó à existência. Deus deu vida a Faraó. No entanto, qual era o propósito da vida de Faraó? Era dar-lhe oportunidade de salvação? Porque é o que afirmam os arminianos? Não. Paulo afirma, olha, Faraó foi trazido à existência para que o poder de Deus, a glória de Deus, ficasse comprovada, para que houvesse uma revelação factual, real da glória de Deus, do poder de Deus, da existência desse Deus soberano que faz o que quer com os moradores da terra, segundo Daniel 4, verso 35. Vocês estão entendendo? Então, fé não tem nada a ver com o humano trabalhando por si mesmo. Porque senão você estaria em contradição com o próprio Jesus que diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Encerrando o vídeo, só para arrematar essa questão, eu trabalho essa questão já há algum tempo aqui na TV Caminho Livre, só para ampliar um pouquinho mais o vosso entendimento a esse respeito. Leiam comigo João 3. João 3. Do versos 16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A dinâmica da doação de Deus começa aqui. Deus dando seu Filho ao mundo. Essa doação do Filho ao mundo por parte de Deus tem um significado muito amplo e profundo. Deus deu para sempre o seu Filho para o mundo, para a humanidade. Deu o seu Filho. Filho unigênito. Agora, olha só. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora Deus ame o mundo, Jesus só salvará apenas aqueles que crerem nele. Crerem nele. Mas Deus não deu Jesus para o mundo todo, o mundo inteiro. Por que ele vai salvar só os que nele creem? Esses que crerão em Jesus, crerão por si mesmos? Porque se utilizaram de uma virtude humana chamada livre-arbítrio, é por isso? Nós já vimos que só crê quem antes recebeu o quê? O dom da fé. Quem não recebeu o dom da fé, não pode crer. A fé vem pela palavra. Fé é dom, concessão divina, que chega até nós, que se realiza em nós, que se concretiza em nós, que se atualiza em nós pela mediação do Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas que mundo é esse que será salvo por Jesus? São todas as criaturas do mundo? Não, somente o que nele crer. Mas para crer em Jesus é necessário o quê? O dom da fé. Dom. Sem esse dom eu não posso crer. Mas de onde vem o dom? Vem de mim mesmo? Claro que não. Seria até uma contradição. Seria uma contradição. Olha o verso 18. Quem nele crê, nele Jesus, né? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, o que não crê não precisa passar por um juízo investigativo que supostamente tenha começado em 1844 para ser julgado. Quem não crê já está julgado. Como? Por quê? Porque lá no Éden, Deus disse o seguinte: não coma dessa árvore aqui, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Comeram, e toda a raça então passou a experimentar a morte. Essa morte que nos incomoda tanto, que traz tanto medo a todos nós, especialmente agora em tempos de pandemia. Está todo mundo aí, ou quase todo mundo, vivendo debaixo de um pânico, de um medo horroroso da morte. Quem não crê em Jesus já está julgado, ou seja, já foi julgado quando e onde? Lá no Éden mesmo, quando Adão e Eva pecam, a raça humana, porque eles eram os representantes da raça humana, Adão, o representante federal da raça humana, condenou a raça. Adão pecou, eu sou descendência de Adão, nasço em pecado, então em Adão já estou condenado. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, olha, em Adão todos morrem. Quem não crê já está condenado. Não tem esse negócio de nascer nesse mundo de forma inocente, numa condição de neutralidade. Quem nasce nesse mundo já nasce condenado, já nasce na condição de uma pessoa julgada. Julgada por quem? Pelo próprio Deus. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nasce, veja bem, nasce sem o poder de crer. Não pode crer em Deus por si mesmo, sem antes Deus não conceder o dom da fé. Através da sua palavra. Não há neutralidade, meus irmãos. Olha o verso 36 do mesmo capítulo de João. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem. A palavra de Deus não diz terá. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê, meus queridos irmãos? Permanece o quê? Pelo amor de Deus, permanece o quê na vida desse que se mantém rebelde contra Deus e não crê em Jesus? Permanece o quê sobre esse? Permanece o quê? A neutralidade? Permanece o que sobre ele? A ira de Deus. Que ira é essa? Esta é a ira que Deus prometeu a Adão e Eva revelar sobre nós, ou manifestar sobre nós, caso eles desobedecessem no Éden. Foi isso que aconteceu. Essa ira se concretiza de que modo? Não é só com a morte natural, essa morte que nós podemos receber daqui a pouquinho aqui. É a morte eterna. A ira de Deus permanece sobre esse que não crê em Jesus, ou seja, não há neutralidade, preste bem atenção nisso. Não há neutralidade. Ninguém vem a este mundo na condição de inocente, na condição de neutralidade, ou seja, de livre-arbítrio. Não, eu não creio em Deus, mas também não creio no diabo. Não creio em Deus, mas também não creio no diabo. Eu creio em mim mesmo. Eu creio em mim mesmo. Esse negócio de diabo é invenção da religiosidade humana. Esse negócio de Deus também é invenção da religiosidade humana. Eu creio em mim mesmo. Né? Eu dou rumo para a minha vida,
né? Eu sou um nihilista inveterado, né? Deus e o diabo para mim não existem, são invenções humanas. Não existe isso, meus irmãos. Quem afirma tal coisa, que Deus e o diabo não existem, ou que ele não segue a Deus, não segue o diabo, ele já está manifestando o quê? Ele já está manifestando um lado. Está sob a ira de Deus. Já está o quê? Julgado, portanto condenado. Não há neutralidade. Não há esse negócio de neutralidade. Se houvesse neutralidade, haveria livre-arbítrio. Se houvesse livre-arbítrio, Deus teria que abdicar do seu próprio livre-arbítrio para permitir a ação do livre-arbítrio humano. Se houvesse livre-arbítrio humano, Deus teria que abdicar-se do seu livre-arbítrio. Porque o único ser que possui livre-arbítrio no universo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entendam isso de uma vez por todas. Então eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez, eu procurei tratar desse tema, evidentemente, me utilizando de outros argumentos e procurando diferenciar o modo de apresentação, porque eu já falei muito sobre isso aqui. Vira e mexe, eu estou cansativo, exaustivamente falando sobre isso aqui. Isso não é uma questão minha, pessoal, não. Meu Deus do céu, por que eu fico martelando aqui simplesmente para quê? Para ficar recebendo críticas à torta e à direito? Né? Críticas, muitas vezes, de gente asquerosa, de gente nojenta, de gente imbecilóide, de mentecaptos, que não querem nenhum compromisso sério com Deus, eles só querem perverter cada vez mais a situação. Estou mostrando a palavra de Deus, mostrando exemplos dentro da própria palavra de Deus, afirmando aquilo que Jesus expressou por meio de João. Sem mim, ou seja, sem Jesus, o que é que uma pessoa que não crê em Jesus pode fazer em direção a Jesus, em direção a Deus, sem Jesus? Ou seja, sem a presença de Deus na sua vida, sem a intervenção do Espírito Santo direta e real na sua vida, o que essa pessoa pode fazer? Nada. Ponham isso nas vossas cabeças, nos vossos corações, nada. Sou eu que estou dizendo? É algum teólogo calvinista que está dizendo? Não. São expressões provenientes do próprio Jesus, meus irmãos. Do próprio Cristo. Nada podeis fazer sem mim, disse Jesus. Nem crer você pode. Nem crer você vai crer neles sem Ele. Entendem? Vou ficando por aqui. No próximo vídeo, evidentemente, nós vamos continuar repercutindo esses e outros assuntos que são importantíssimos e que são necessários para que a gente possa conduzir a nossa vida nos caminhos da vontade de Deus. Deus abençoe você que chegou até aqui, que assistiu este vídeo até aqui. Receba a palavra de Deus no seu coração, a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.